momentos em que o time está pressionado, o Arrascaeta de forma inteligente se posiciona taticamente e recebe essa bola, né? Porque tem todo o mecanismo, tem um começo, meio e fim. E o Flamengo tem esse mecanismo, né? Tem essa capacidade de adaptação, ora pelo treinador e ora também pelos seus jogadores dentro de campo. E isso numa final, num jogo como esse, os pequenos detalhes, eles fazem a diferença. E aí transfere e vai para a cabeça do jogador. Pensei que seria mais difícil, mas eu não saí da minha zona de conforto. Eu joguei da forma como nós estamos acostumados. Então isso passa a impressão para o jogador que foi fácil, que ele esperava um pouco mais. Mas não é. É que o time está tão no automático que é uma coisa que vem na cabeça dele. Olha, foi fácil. Quando na verdade não foi. Posso só colocar o Pedro Ivo nessa conversa, claro, antes de passar a palavra? Deixa eu ir lá na casa do Pedro Ivo Almeida, que eu quero saber o que ele achou do Bruno Henrique, eu quero saber o que ele achou do coletivo do Flamengo. Esse rapaz é veemente, viu? Bem-vindo, Pedro Ivo Almeida. Fala aí pra gente a tua impressão desse jogo. Tudo bem, Dani? Um beijo pra você hoje de casa. Mas tô feliz que o Facinca tá aí, né? Emocionado. Bela camisa, hein? Tá aí, se ajeitando ainda, tomando par da situação. Um abraço pro Zé. Sormani daqui a pouco com a gente, fã de esporte. Ô Dani, você pode me provocar. Tudo que eu falei ontem sobre situações coletivas, a gente vai ter bastante tempo aqui para debater, porque o futebol ele não é só ataque. Inclusive, um dos destaques do Flamengo nesses 2 jogos de semifinal foi o goleiro Diego Alves. Então a gente vai chegar lá para explicar qual é o ponto do coletivo. Agora, vamos falar do que tem que ser falado, né? 4-0 na semifinal, 9-2 quartas de final, 5-1 numa oitava de final, 18 gols marcados em 6 jogos de mata-mata, apenas 3 sofridos, um Bruno Henrique que faz 4 gols numa semifinal, você falou aí dos números do Pelé, eu acho que não tem muito também o que ficar diminuindo. É uma classificação enorme do Flamengo, muito, muito, muito grande. O que a gente debate aqui são situações específicas, pontuais do time. Olhando que ainda tem Copa do Brasil, olhando que ainda tem muitas rodadas de Brasileiro e olhando também que vai pegar um time muito cascudo, podemos dizer, numa final de Libertadores. E a partir do momento que o Flamengo se posta como isso, como ele se apresenta como esse malvadão, como a gente brinca, tá todo mundo olhando, tá todo mundo atento. Onde é que tem brecha? O que a gente pode aproveitar? O que não dá? Então é só essa colocação. Agora, classificação de ontem é enorme, Dani, enorme. Nenhum time fez o que o Flamengo fez até agora aqui nessa Libertadores. Vaga mais do que justa para a decisão de Montevidéu. Ô Dani, não só para pontuar, a gente acaba falando, né, de vez em quando a gente esquece porque são tantas coisas que a gente tem que analisar, mas... Fica tranquilo que tem 2 horas. Tem 2 horinhas, tá bom. Não, nós falamos muito, acho que semana passada e essa semana também, sobre o meio-campo do Flamengo, né, a marcação e tal. E eu quero chamar a atenção para um jogador chamado William Arão. Opa! Sim. Esse rapaz, a evolução dele nos últimos anos é impressionante. A capacidade de liderança, porque ele é um líder sem precisar falar, porque você percebe que os jogadores estão de olhos, estão sempre respeitando, porque ele passa essa Deixa eu te colocar um ponto, só para você continuar teu raciocínio. Ele é tão confiável que ontem ele tinha um amarelo e o treinador o deixou em campo, mesmo na posição que ele joga, né? Que é uma posição suscetível a isso. Você está sujeito a chegar uma hora atrasada, né? Está atrasado, aí você pode tomar um cartão amarelo e tal. Então, a capacidade que ele tem, né? Ou que ele teve nos últimos anos, de evoluir como jogador, de fazer a leitura. Ontem ele fez 3, 4 lances que eu falei assim, meu Deus do céu. Olha a facilidade que ele tem de fazer a leitura e de saber onde a bola vai cair. E aí entra aquela coisa de perde-pressiona do Jorge Jesus que nós estávamos conversando, mas é um pouco disso, né, do Flamengo que eu falo sobre se adaptar às situações. E a facilidade, eu ia falar facincane, mas assim, eu já falo. E a facilidade de um jogador, parece que ele está brincando jogando, Felipe Luiz. E voltando de lesão, né? Ele voltando de lesão, a Arrascaeta voltando de lesão. Também, eu já vou voltar em você, Pedro. Deixa eu só ouvir o Facinca, que ele tinha pedido a palavra aqui. Claro. E o Sormani parece que já está pronto também. Mas vai você, Facinca, aí eu vou lá no Sormani. Assim, tem coisas muito relevantes na equipe do Flamengo. Facinca pode falar que ele está bonitão hoje. Não, imagina. Tem muita relevância no entrosamento do Flamengo, isso é natural porque já não é de hoje, então isso é muito fácil da gente destrinchar aqui ao longo do tempo, de como um técnico como o Renato, ele chegou para trazer de volta essa alegria, essa concentração de jogar futebol, porque para mim é o que faltava ao Flamengo, e que também não pode se confundir às vezes com um salto alto, com empolgação, porque em muitos momentos eu vejo que é o defeito do Flamengo,
em que ele dá uma rateada, ele larga o jogo. Ele tem tanta confiança no resultado que às vezes ele se desconcentra. E para mim esse que é o único ponto que o Flamengo precisa melhorar. Eu não vejo problema coletivo. Tem acertos aqui normais, como qualquer equipe. Mas para mim o problema é mais mental em alguns momentos assim. Somos tão bons e de fato é bom o time. Mas você viu isso ontem? Não, ontem não. Mas no primeiro jogo sim. Primeiro jogo eu vi que o Flamengo fez um 2-0 e se confortou demais no jogo. Só isso, na minha modesta opinião. Agora, tem também um outro lado que eu vi, que por mais que o Barcelona tenha um time respeitável, um time que mereceu estar na semifinal, eu também vi um Barcelona em que ele não teve a sua marcação mais forte, mais aproximada, mais acoplada, e ele deu sopa para, entre aspas, esse azar. Que não é, o Flamengo não é o azarão da história. O azar que eu digo é, você não pode afrouxar. Você não pode afrouxar com um time como o Flamengo. Um time como o Flamengo, por mais que você queira bater de frente, você precisa de compactação, você precisa de intensidade. Se precisar, jogar um pouco mais cauteloso, não é defensivo. É que ali era difícil, né, Francisco? Eles precisavam partir pra cima. Eles não têm a dúvida, mas eu digo assim, quando você joga contra um Flamengo, quanto menos espaço você der, você até pode jogar blocado dentro do campo do cara, mas sempre no, entre aspas, sistema de box-to-box, com a sua equipe muito bem desenhada. Não fala box-to-box. O seu Sormani que gosta, a frase é dele. Coast to coast. Deixa eu colocar ele nesse papo. Deixa eu aproveitar esse gancho aí para chamar Fábio Sormani, que está em casa também aqui com a gente. Ô, Sormani, eu já vou começar aqui, vou usar esse corpinho para anunciar o nosso @futebol90br, que já está funcionando no Twitter. E já tem mensagem chegando e tem gente falando aqui assim, ó. O Evandro fala, acho que o Bruno Henrique se expressou mal. O que ele queria dizer é que eles não ficaram olhando as dificuldades, passa pelo que o Zé disse, mas sim se preocuparam em colocar a bola no chão e jogar o seu futebol. E aí, o Burica flamenguista fala, com todo respeito ao Palmeiras, para um jogo só, acho que o Malvadão se torna ainda mais favorito por ter muito mais jogadores decisivos que o Palmeiras. A gente vai tratar disso daqui a pouco, não sei. Mas, Sormani, Bruno Henrique, o Arão, o Diego Alves, por onde passou para você o sucesso desse Flamengo para chegar à final da Libertadores? Tudo bom, Dani? Oi para todo mundo, tá? Eu acho que o sucesso do Flamengo passa pelo Bruno Henrique, entendeu? Ele está iluminado. É o momento do Bruno Henrique. Ele é o cara que está fazendo a diferença, né? Ele está sendo o cão do jogo só. Entendeu? É aquilo que eu falo. Melhor de 7, como acontece nas finais da NBA, o melhor ganha sempre. Era impossível ganhar daquele Chicago no Michael Jordan. Não tinha jeito. Foram 6 finais, 6 títulos. Ponto. Quando é um jogo só, o imponderável pode entrar em cena. O Palmeiras pode fazer um gol, se defender o jogo inteiro, e o Flamengo pode perder. Então, eu acho que... Opa. Pode falar, seu Sormani, pode falar. Só para encerrar, eu acho muito injusto um campeonato desse ser definido por um jogo só. Mas acontece, é a forma de disputa. Porque às vezes você pode ter o Palmeiras como campeão e ele não é o melhor time. O melhor time é o Flamengo. Mas é um jogo só. E o Palmeiras vai jogar todas as fichas dele nessa partida. E pode perfeitamente ser campeão. Mas não vai ser o melhor. Como o Palmeiras se classificou para a final, e eu disse ontem, o melhor era o Atlético. Mas o Palmeiras se classificou porque o futebol permite essas coisas. Fala, Zé. Eu ia colocar justamente isso, né? Essa situação. Primeiro, o Bruno Henrique crescendo, evoluindo num momento importantíssimo do Flamengo e na competição. Só uma coisa, 1h18. O Sormani cita o Gabigol, mas 18 minutos e a gente não falou do Gabigol ainda, pra gente ver o tamanho do que o Bruno Henrique tá fazendo. Sim, voltando a 2019.